Aleluia, que alegria para nós estarmos na casa do Pai. Aleluia, quantos podem dar glória a Deus nessa noite? Diga amém. Glórias a Deus. Eu quero cumprimentar mais uma vez a todos na paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Eu quero convidar você a ficar em pé em reverência à palavra de Deus. Aleluia. E quero convidar você a abrir a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 8. Glória a Deus. Glórias a Deus. Tu és fiel, Senhor, maravilhoso. Todos abriram as suas Bíblias no segundo livro dos Reis, capítulo 8. Amém. A partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: E falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara, dizendo: Levanta-te e vai-te, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. Versículo 3. E sucedeu que, ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou à terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ao rei como vivificara ao morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó rei, o meu senhor está... ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho, a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela o contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: Faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas da terra, desde o dia em que deixou a terra até agora. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, podem tomar assento. Glória a Deus. Glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com os irmãos, mas antes de nós entrarmos na palavra, Glória a Jesus. eu gostaria de convidar os irmãos a meditar um pouco comigo. Essa é uma passagem que se encontra no capítulo 4 do livro dos Reis, onde os irmãos conhecem essa história. É a história onde essa mulher via Eliseu passando ali na frente, e ela vendo ele, Deus toca no coração, e ele é ajudado por ela. Ela fala com ele, que tem um quarto ali para abençoá-lo, abençoa ele, guarda, ajuda ele. Os irmãos já conhecem a história, vou fazer um pequeno resumo. E então essa mulher não tem alguma coisa ali. Geazi olha para Eliseu, olha e diz: Como eu poderia agradecer a essa mulher pelo benefício que ela me tem feito, me ajudado? E então Geazi diz: Ela não tem filhos. Então ele ora ao Senhor, Deus a dá um filho. E depois de um certo tempo, uns 12, 13 anos mais ou menos, esse jovem morre. E ela vai falar com Eliseu, dizendo para Eliseu: Eu não te pedi um filho, eu não estava aqui para te pedir um filho, mas o Senhor me deu, então agora eu quero o meu filho de volta. O que acontece é que Eliseu é tocado, vai ao encontro, ora por ele, e esta criança ressuscita. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. E aí essa mulher fica possivelmente muito próxima de Eliseu, e ela, estando próxima de Eliseu, vai na sua vida ali andando. Eliseu chega para ela e diz para ela que haveria uma fome naquele lugar e que ela deveria sair daquele lugar, porque certamente ela iria passar muitas necessidades. Ela vai embora, passa alguns anos na terra dos filisteus, e aí ela perde a sua terra, porque ela foge, vai para outro lugar por causa da fome.
Então ela vai, e quando passa a fome ali naquele lugar, ela volta, e quando ela chega, ela vai diretamente ao rei para pedir ao rei, não é, que seja restituído a sua terra, porque ela tinha saído por causa da fome. E agora ela fica, quem sabe, em um dilema, em uma dificuldade muito grande, mas ela chega no momento exato em que o rei estava curioso, em que o rei estava querendo conhecer os milagres que Deus fazia através do profeta Eliseu. Então aquela mulher começa a pedir justamente na hora que ele entra com esse pedido para Geazi. E Geazi começa a contar. E ele fica curioso, porque não é todos os dias, irmãos, que alguém ora e ressuscita o morto. Então ela olha para aquela situação, vê, né, ele olha para aquela situação, fica muito admirado, e então entra naquele mesmo momento aquela mulher, aleluia, para pedir pela sua terra. E eu fiquei olhando e percebendo aqui, irmãos, aleluia, que não é por acaso que as coisas estão acontecendo. Ela chega no momento certo. Ela tinha escutado o profeta, saiu do lugar da terra dela, porque ouviu o profeta, porque o profeta havia dito. Ela vai para uma outra terra, e quando ela volta no momento exato, na hora exata, aleluia, onde ela pode receber a sua terra de volta para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Amém. Aleluia. E eu fiquei pensando, irmãos, a respeito desse momento, porque nós não encontramos muitas histórias assim. Nós não sabemos o que acontece depois com Bartimeu, depois de ser curado, se ele continuou mendigando, porque ele continuava pobre. A gente não sabe se ele se acostumou com essa situação. A gente não sabe se ele continuou. A gente não sabe, por exemplo, da mulher do fluxo de sangue, se ela ficou enferma novamente de uma outra enfermidade, porque dessa certamente não. Mas a gente não sabe as histórias, o que acontece depois, geralmente nessas histórias. Mas desta mulher, aleluia, Deus conta duas etapas da vida dela. O momento onde ela necessitou e Deus fez o milagre, e o segundo momento, aleluia, onde Deus continuou fazendo o milagre para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou lhe dizer nessa noite o que Deus colocou no meu coração, para que você entenda o que Deus também, aleluia, quer falar com você. Aleluia, Deus já fez milagres na sua vida. Quantos podem dizer amém? Amém. Aleluia. Ele está dizendo: vou continuar cuidando da sua vida. Ele não é um Deus que dá um presentezinho e abandona. Pelo contrário, Ele continua abençoando, seguindo os teus passos e dizendo: eu tenho compromisso com a minha palavra. Se você pode, glorifique, exalte o nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ela estava indo para o momento de restituição. Ela estava indo primeiro, como nós falamos, porque ela obedeceu a palavra profética, mas ainda ela estava sabendo que havia um momento para ser restituída das coisas. E os irmãos já conhecem o momento da restituição. Já falamos algumas vezes aqui, por exemplo, quando você lê no livro de Jó, no capítulo 19, no versículo 25, ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Amém? Ele estava dizendo: eu sei que há um Redentor. E o que é o Redentor para os judeus? Não para nós já sabemos quem é o nosso Redentor. Mas quem é o Redentor para o judeu? O Redentor, aleluia, é aquele que pode comprar a dívida do que é devedor. Eu vou lhe explicar um pouco melhor para que você possa entender. Por exemplo, se uma pessoa tem uma dívida muito grande e não pode pagar, por exemplo, se alguém pega um dinheiro emprestado, uma dívida grande, e ele não pode pagar, ele tem que trabalhar para pagar aquela dívida, não é? Então ele vai ser escravo daquela pessoa que o emprestou dinheiro, na condição de judaica. Então ele vai ser escravo daquela pessoa e trabalhar.
E se ele começa a trabalhar e durante 7 anos ele não consegue pagar, e a dívida, por exemplo, foi muito grande, ele não conseguiu pagar, então ele fica trabalhando como escravo daquela pessoa. A segunda maneira dele se livrar dessa dívida é no jubileu. O jubileu, irmãos, é de 50 em 50 anos. Então, quando acabam os 50 anos, então, quando chega na época do jubileu, então todos são convidados e são dispensados de fazer, né, de dívida comum. Então, já tem alguns espertinhos já pensando, quando tiver 49 anos, eu vou fazer dívida. Já tem algumas pessoas aqui pensando nisso. Mas esse era entre os judeus, viu, irmão? Então ele já sabia, mas também quem ia emprestar já sabia que a pessoa não ia pagar e que no ano seguinte ia ter que devolver. Então ele já tinha suas maneiras de agir com isso. E a terceira maneira de se livrar dessa dívida era se viesse o Redentor. O que é o Redentor? O Redentor para os judeus é aquele que vem e compra a sua dívida. Ou seja, vem um parente próximo, um que esteja próximo, não é tipo o pai, um irmão, alguém mais próximo, a sogra não conta nessa dívida. Mas eles vão, né? E eles vão lá e podem pagar a dívida da pessoa. Então a pessoa deixa de ser escravo daquele e vai ser cuidado pelaquela outra pessoa que pagou a dívida. Ele não se livra da dívida. A dívida só transfere de uma pessoa para a outra. Ou seja, ele devia para uma pessoa que ele não conhecia, que às vezes era mal com ele, e então ele agora vai passar para uma dívida que é um parente próximo, alguém que vai ter misericórdia dele. Todo mundo está entendendo? Diga amém. Amém. Aleluia. Então, quando Jó está dizendo, eu sei que o meu Redentor vive, ele estava dizendo, eu sei que o meu Redentor, aquele que pode comprar a minha dívida, ele está vivo. Aleluia. E quando nós entendemos que Jesus é o nosso Redentor, ele não só comprou a nossa dívida, aquilo que estávamos em pecado, vivendo em pecado, o inimigo querendo escravizar as nossas dívidas, o Senhor nos comprou. Aleluia. Agora nós somos servos do Senhor para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Na outra aliança, eles passavam a dívida para cá, para o outro. Aleluia. Jesus disse, já está pago, você não me deve nada. Aleluia. O nosso Redentor, além de pagar as nossas dívidas, ainda nos dá liberdade para viver para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite. Aleluia. Enquanto Jó estava falando de um Redentor terreno, nós temos um Redentor eterno, espiritual, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aleluia, que nos abençoa cada dia para a glória do nome do Senhor Jesus. Aquela mulher estava indo ali na esperança de que alguém pudesse restituir os seus bens, que pudesse restituir as coisas que ela precisava, mas ela não estava contando. Aleluia, que Deus já estava trabalhando na frente dela. Aleluia, para que o rei pudesse ter a curiosidade e pudesse querer saber a respeito dos milagres que havia acontecido na época de Eliseu. Alguém pode estar dizendo, mas pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Aleluia, eu quero te dizer, aleluia, Deus já está trabalhando na sua frente. Aleluia, quando você precisar, o Senhor vai já ter providenciado, preparado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu pensei que eu ia escutar uma glória a Deus nessa hora. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. É como Deus trabalha, é como Deus age quando nós fazemos alguma coisa para o Senhor. Aquela mulher, ela olha para o homem de Deus e em cima do que ela fez, ela olhou, viu que era um homem de Deus que passava por ali, quem sabe dormia em qualquer lugar, não é? Antes de chegar no destino que ele queria. Então ela fala com o seu esposo, vamos fazer um quartinho para aquele homem, para que ele possa ter o conforto de dormir. Eu não fico imaginando, irmãos, que ela fez isso, já imaginando que Deus ia abençoar, que Deus ia fazer alguma coisa. Não, ela fez porque viu que era um homem de Deus.
ela viu, e a Bíblia nos relata que ela olha e diz: este verdadeiramente é um homem de Deus. Então ela abriu espaço dentro da sua casa, ou quem sabe mesmo que seja fora, mas ela fez um quarto para abençoar o homem de Deus. Ela fez isso, aleluia, e a bênção de Deus sobre a vida dela foi progressiva. Aleluia. Primeiro ela recebeu um filho, primeiro ela recebeu a promessa. Aleluia, a promessa levou 9 meses pelo menos. Aleluia, depois chega o fruto na sua mão. Aleluia, ela tem um filho durante pelo menos 13 anos. Aleluia, com fruto, ela perde o filho. Ela é abençoada de novo porque há uma ressurreição do seu filho. Aleluia, ela recebe novamente uma palavra para que ela saísse daquele lugar, fosse para outro. Aleluia, e logo em seguida ela é restituída a sua bênção para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você está entendendo. Aleluia, Deus não fica devendo nada a ninguém. Tudo que você fizer, o Senhor vai te restituir. Aleluia, e vai ser de maneira progressiva para a glória do nome do Senhor. A palavra que Deus dá, ela é progressiva. Deus diz: faz, e as coisas acontecem, a bênção vem. Aleluia, ela vai aumentando e vai aumentando, e quando você menos espera, aleluia, ela vai continuando aumentando, e a bênção sobre bênção para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então glorifique o nome do Senhor nessa noite. Aleluia, porque a palavra que você faz para o Senhor, aleluia, tem um galardão para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite. Aleluia. A segunda coisa que eu quero trazer nesta noite é que não foi coincidência. Não foi coincidência que ela chegou no momento em que o rei estava curioso a respeito das coisas de Eliseu. É porque existe um tempo determinado para todas as coisas. Aleluia. Quando nós precisamos, nós fazemos às vezes hoje, nós estamos esperando amanhã, e Deus disse: não, se eu te der amanhã vai ser muito pouco. Aleluia, eu vou preparar para um momento especial. Aleluia, onde o Senhor vem e te abençoa. Aleluia, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês podem dizer amém? Quando comecei a ler a respeito disso, eu me lembrei, aleluia, de Mardoqueu. Foi o primeiro personagem que veio à minha mente. Porque se você abrir o livro de Esther, aleluia, no capítulo 2, no versículo 21, você vai encontrar, aleluia, pelo menos no capítulo 2 completo, mas especificamente no versículo 21, aleluia, onde ele delata aqueles homens que queriam matar o rei. Eram 2 eunucos que estavam se preparando para matar o rei. Um deles era Bigtã, o segundo era Teres. Eles se preparam e querem matar o rei, e então vem Mardoqueu, aquele que não sai da porta do rei. Aleluia, você vai entender isso quando você lê o livro de, aleluia, Esther. Todas as vezes que nós encontramos Mardoqueu, aleluia, lemos Mardoqueu estava na porta do rei. Aleluia, quando nós lemos mais um pouco, chega lá na frente, Mardoqueu está na porta do rei. Aleluia, e aí ele delata aqueles homens e continua na presença do rei. Aleluia, na porta pelo menos do rei. A palavra de Deus diz que passou-se o tempo. Não se constata exatamente quanto tempo se passou entre o momento que ele delata aqueles homens e o momento em que ele é abençoado lá na frente. Eu não sei o período, não tem como contar o período que passou, mas eu tenho uma coisa para lhe falar. Aleluia, quando chega o momento de Deus abençoar, irmãos, nada para a bênção do Senhor. Aleluia, não tem como parar. Aleluia, Deus diz que o inimigo de Mardoqueu se levanta, um tal de Amã, e Amã começa a projetar a morte, não somente de Mardoqueu, mas a morte de todos aqueles que eram da descendência judaica. Muito possivelmente Amã era da descendência daquele rei
que foi poupado lá por Saul, o dos Amonitas. E aí diz a história que muito possivelmente fosse, já havia uma briga, uma contenda entre ele e o povo judeu, mas a contenda aumenta quando ele passava na cidade, entrava na cidade, e que todos se dobravam diante dele, mas Mardoqueu continuava de pé, aleluia, porque ele não se dobrava diante de outros homens, aleluia, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dar uma glória a Deus nessa noite, aleluia. Aquele homem estava ali, achando que era alguma coisa, pensando que era alguma coisa, e ele começa a se chatear porque Mardoqueu não se dobra diante dele. Então ele acelera o plano dele para destruir os judeus. Ele acelera e começa a preparar uma forca para acabar com todos os judeus, a começar por Esther, que era uma daquelas judias que estava ali dentro do palácio para ser abençoada pelo rei. Aleluia. E a história conta, irmãos, que eu quero resumir esse período, aleluia, mas a história conta, pelo menos a palavra de Deus nos conta que nesse período Deus começa a agir a favor de Mardoqueu. A primeira palavra acontece lá no capítulo 4, versículo 14, onde Mardoqueu dá uma palavra para Esther, que estava, quem sabe, olhando pelo palácio, estava muito desconcentrada com as coisas, mas ele diz: olha, a Deus nos chamou, e quem sabe para esse tempo o Senhor tem reservado, mas se tu não entenderes o que está acontecendo, socorro virá de outra parte, mas tu e a tua casa perecerá. Ou seja, ele começou a abrir os olhos de que havia um problema sério. Ela começa a jejuar, chama suas servas para jejuar, e começam a jejuar e orar para ela poder entrar na presença do rei. Aleluia. Quando chega o momento de Deus agir, Deus começa a tocar em pessoas, começa a abençoar vidas, aleluia, para restituir o que Ele tem preparado para a sua vida, aleluia. Se você não entendeu ainda, comece a orar e a buscar, que você vai ver que portas começarão a ser abertas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, quando a minha esposa estava orando aqui, ela começou a relatar e dizer assim: Senhor, se há uma dívida, se alguém trabalhou e não recebeu, aleluia, começa a tocar ali, Pai amado, eu te digo em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus irá restituir, porque o que é do Senhor, aleluia, o que é teu, o Senhor está guardando para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dá glória a Deus nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Chegou a hora, no outro dia haveria morte, seria um massacre naquele lugar onde muitos judeus iriam morrer. Então Deus usa, aleluia, a prorrogação. Não sei se os irmãos entendem essa linguagem. Ele usa a prorrogação do segundo tempo. Já deixa já para o finalzinho, já na manhã do dia que Mardoqueu iria ser morto, muito possivelmente, que a mãe iria destruir a todos. O Senhor tira o sono do rei, e o rei fica sem poder dormir, aquela insônia que ele tem. Ele começa a pedir para alguém fazer uma leitura, para ler, para distrair a mente, porque ele estava sem sono. E aí começaram novamente, irmãos, não por coincidência, mas por providência. Aleluia, como diz muitos cristãos, por cristocidência. Ele pega exatamente o livro para ler, e ele começa a ler lá no livro, aleluia, a respeito daquilo que ele havia feito para o rei. Ele começa a dizer: houve um homem no seu reinado em que ele delatou a Bigtã e a Teres. Aqueles homens queriam matar o rei, e o rei disse: mas eu não sabia que isso havia acontecido, conte mais. E aquele homem começava a contar. O rei disse: mas eu nem soube disso. E o que foi feito para esses homens? E eles disseram: nada. Aí ele começa a dizer assim: agora eu vou preparar, aleluia, a recompensa. Aleluia. E não somente a recompensa, eu vou preparar a restauração. Glória. Aleluia. Tudo aquilo que ele havia perdido, que ele não havia recebido, o Senhor guardou para o momento certo, para a hora certa,
para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Amã começa a entrar pela porta, ele disse: Amã, vem aqui, me diz o que a gente pode fazer ao homem a quem o rei honra. Aleluia. Amã começa, quem sabe, imaginar e a dizer assim: eu sou o segundo do reinado, eu sou o homem mais forte, mais poderoso que tem aqui. Então ele começa a pensar: vou pedir grande, vou pedir coisa boa, porque coisa que possa me honrar, que as pessoas possam olhar para mim. Aí ele disse assim: olha, me diz o que é que pode fazer. Ele disse: olha, você poderia dar as vestes reais para o homem vestir as vestes reais. Aí ele disse: muito bem, coloca aí vestes reais. E o que mais poderia ser feito? Ele disse: olha, o anel real era poder, era símbolo de poder, era símbolo de respeito entre o povo. Ele disse: então pode colocar aí. Eles foram anotando. Ele disse: o que mais pode ser feito? Ele disse: sim, também pode ser feito. Aleluia, dar um cavalo, um cavalo real, é como se fosse o carro principal do presidente. Ele disse: cavalo real. Ele disse: então é esse mesmo, providencia, marca aí. Aí eles foram marcando. O que mais? Ele disse assim: a última coisa era que saísse pelas ruas, o maioral saísse pelas ruas puxando o cavalo, pelo meio da rua, e dizendo assim: assim se faz ao homem ao quem o rei honra. Aleluia. Escute, irmãos, como Deus providencia tudo nos mínimos detalhes. Até da boca do próprio inimigo saiu a bênção. Até quando a gente não quer o cheque, aleluia, o Senhor diz: vai assim mesmo, aleluia, porque eu tenho como abençoar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Até da boca ou das mãos do inimigo, Deus diz assim: eu vou mostrar, aleluia, que eu sou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele homem vivia na porta do rei esperando: eu vou te levantar, aleluia, no meio desta nação, no meio da tua casa, no meio da tua família, e vou te mostrar que eu sou Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amã ficou assim impressionado, sem saber o que fazer. Ele disse: vai lá e pega Mardoqueu, coloca nele as vestes reais, coloca nele o anel, coloca nele a roupa, aleluia, sobe ele no cavalo, e como você é o maioral do reinado, vai puxando o cavalo por aí e vai dizendo: assim se faz ao homem a quem o rei honra, para a glória do nome do Senhor. Não tem coincidência, tem providência. Aleluia. Se você não entendeu, eu vou te falar. Alguém está falando diante do rei sobre a tua vida, e quando você chegar na presença do rei, aleluia, ele já tem a resposta, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então glória a Deus nessa noite. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Tem muitas bênçãos que não foi você que conquistou, aleluia, mas alguém que orou por você. Aleluia. Tem muitos que estão aqui sustentados pela oração de mães, aleluia, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, que tem orado, pais que tem orado, aleluia. E antes que você chegue na presença do rei, alguém já chegou lá e disse: Deus, cuida da minha filha lá dos Estados Unidos, aleluia, vai lá e cuida do meu filho, ele precisa de um milagre. Deus já levantou pessoas para entrar na presença do rei, aleluia. Não é coincidência, é Deus trabalhando na frente, para a glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quantas vezes chegamos diante do rei dizendo: eu não mereço nada. Temos até vergonha muitas vezes de orar, aleluia, mas alguém Deus já levantou. Eu me lembrei agora, irmãos, de um dia que eu estava na Austrália. Meu coração estava angustiado, minha alma estava angustiada.
Eu precisava de uma resposta. Eu estava triste, abatido. Chorava, orava, o Senhor chorava. E uma pessoa me mandou mensagem e disse: pastor, eu não sei porquê, mas Deus está me dizendo para orar pelo Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quando você pensa que já não tem mais de onde vir, alguém entra na presença do Rei. E diz: ela está passando, ele está passando assim. Aleluia. Aquela mulher chegou, quem sabe, achando que não iria ser restituída em nada, mas Deus já havia tocado o coração. Deus já havia enviado alguém para falar dos milagres. E quando chega o momento exato, a hora exata, ela chega, quem sabe, achando e dizendo: não tenho, ninguém vai poder fazer nada por mim, mas eu vou assim mesmo para pedir. Aleluia. E o coração do rei já estava preparado. Aleluia. Oh, glória. Eu não sei o que você precisa ser restituído, mas Deus tem como restituir nessa noite. Fique de pé nessa noite. Eu quero convidar você a entender que Deus já está, aleluia, com o coração pronto para responder a tua oração. Aleluia. Não sai da porta do rei. Não para de pedir, porque Deus já levantou, aleluia, o Espírito Santo, que traduz as nossas lágrimas, que traduz a nossa necessidade, diz a palavra de Deus, com gemidos inexprimíveis. Aleluia, diante do Senhor. Você pode dar glória a Deus nessa noite. Feche os seus olhos. Glória a Deus. Alguém está precisando de alguma coisa do rei? Aleluia. Alguém está precisando da ação do rei nessa noite? Aleluia, para mudar a sua história. O Espírito Santo do Senhor está dizendo nessa noite que o Espírito de Deus, ele entra com gemidos inexprimíveis diante da presença do Senhor. Eu quero te dizer nessa noite que Deus não se esqueceu de nada do que você faz para o Senhor. Que nada é esquecido diante do Senhor. Quando chega a hora, aleluia, Ele muda a história, Ele acorda rei, Ele tira o sono do rei, Ele dá, aleluia, a palavra de conforto, aleluia, e Ele trabalha na sua frente. Eu quero te dizer que alguém já apresentou diante de Deus a tua necessidade. Eu quero te dizer que já foi apresentado ao Senhor a tua necessidade. Mas tem algo, aleluia, mesmo que alguém já apresentou, você tem que ir lá, aleluia, para falar com Ele, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Naquele lugar ele disse para a mulher: conta para mim o que foi que aconteceu. Ele já tinha escutado da boca de Geazi, mas ele disse: conta para mim o que foi que aconteceu. Aquela mulher contou: este aqui é o meu filho, ele foi restaurado, ele foi ressuscitado novamente. Depois que terminou, o rei olhou para ela e disse: olha, vai lá e se encarrega de restituir para ela tudo. Aleluia, Ele não só deu a terra. Escuta o que Deus está falando contigo nessa noite. Ele não só deu a terra, aleluia, mas Ele deu também
7 anos havia produzido da terra, ele disse: eu vou te dar, aleluia, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quem sabe você está achando que está perdendo, e Deus está dizendo: mas eu estou preparando para te entregar tudo, restituindo tudo que você passou durante 18 anos, durante 19 anos, durante todo o tempo. Deus está dizendo: eita, aleluia, vou restituir tudo, aleluia, porque eu sou o Senhor. Aleluia, fica na porta do rei, fica na porta do rei. O rei também não consegue dormir e vai lá na boca da caverna e diz assim: Daniel, que palavra abençoada. Ele diz: filho do Deus vivo. Aleluia, tu tens aleluia, esse título diante da presença do Senhor. Filha do Deus vivo, filho do Deus vivo, dá-se ao caso em que o Deus a quem tu continuamente, eu vou repetir nessa noite, a quem tu continuamente serve, aleluia, poderia te livrar. Aleluia, Deus está dizendo: já entrei na causa.